Olá, paz e bem. Estamos aqui no Fé e Razão, né, para falar de uma nova interpretação do Éden, né, que trouxeram para mim. Não é muito nova, não, mas né, eu vou comentar ela aqui. Mas antes disso, tem gente me perguntando por que eu não estou fazendo mais live. Não, quando der para fazer live, que para mim é muito mais prático, eu vou fazer. Mas acontece, por exemplo, pérolas não tem como, entendeu? Não ser do jeito que eu faço. Porque eu não sei na live como é que eu boto a pérola do cara na tela. Você vê o seguinte, eu fiz um comentário num vídeo, não, o protestante falou isso, né? Deus odeia os recém-nascidos. E o protestantismo vem aqui me cobrar, o protestante, você não botou isso por escrito, entendeu? Não é que eu devo alguma coisa para os protestantes, mas para não dizer que eu estou tirando aquilo da minha cabeça. Ou se eu quero fazer uma coisa mais didática, eu gosto de botar, né, é uma coisa minha de professor, botar o exemplo na tela. Esse aqui não vai ter exemplo nenhum, né? Mas numa live eu seria interrompido. Eu não queria ser interrompido aqui porque eu achei um assunto muito interessante. Né? Foram dois conhecidos meus que me trouxeram, né? Um já tinha comentado e a outra veio aqui comentar comigo. Eu me dei o trabalho de escrever, né, a conversa. Depois eu soube que tinha outra pessoa que eu já tinha botado isso na internet, né, eu só fiquei sabendo quase agora. Mas eu falei, já tinha botado para escrever. Né? Então, deixa eu só colocar para vocês. Segundo a pessoa que me passou isso, as duas pessoas que me passaram isso aqui, né, elas eram protestantes e caíram no ateísmo, tá? E aí vieram com esse texto do Éden, né, essa conversa do Éden, mais ou menos, para mim. E eu, né, escutei e tal, e depois fui rebatendo, mas fui escrevendo. Né? Então, a intenção era ser uma folhinha dessa aqui, mas acabou, né, virando aqui 4, porque eu tive que botar frente e verso. Né? Então, a primeira coisa que eles proporam é que eu olhasse a história do Éden, da criação, sem misticismo. E eu acho isso uma coisa muito estranha, porque é a mesma coisa que você pegar, vamos calcular a velocidade média de um carro, mas não vamos usar matemática. Alguma coisa vai estar faltando. Você não pode encarar a criação, o Gênesis, como um livro de biologia. Tá? São coisas distintas. Então, para eles, o pecado do Éden é pensar por conta própria. Eu falei, olha, eu já tinha feito um vídeo no canal sobre isso. E a pessoa viu o vídeo no canal, mas, né, quis botar meu ponto de vista. Então, o que acontece? Ela botou 3 pontos aqui. Né? No Éden, pensar por conta própria é pecado. A desobediência não nasce de uma maldade, mas do desejo de entender. A punição não vem de fazer o mal, mas questionar regras que não fazem sentido. São os 3 tópicos que a pessoa me trouxe. Né? É... Então, né, o que acontece? A realidade do Éden é a repressão, onde o conhecimento, né, onde, não, desculpa, o Éden é a repressão ao conhecimento, onde obedecer é melhor que compreender, tá bom? E ela continua o texto, né, falando aqui para mim, olha, a culpa, né, da, da árvore, né, do conhecimento, não foi um crime, não foi uma violência, não foi um ato de arrogância, e sim de buscar conhecimento, tá? Porque, segundo eles, Adão e Eva não sabiam o que era o erro, tanto é que seus olhos se abriram, né? Então,
né, o desejo de saber era proibido. Né? E eu falei, olha, que eu fui botando aqui, né, no meio da conversa, fui fazendo umas observações. Eu falei, olha, você não pode comparar Adão e Eva conosco, porque Adão tinha ciência infusa, tá? Que é um conhecimento, uma coisa que é sobrenatural, que a gente não consegue entender, tá? Porque só teve 3 pessoas, né, humanas, só humanas, tá? Porque Jesus ele tem 2 naturezas, uma humana e outra divina. Com natureza plenamente humana, tá? É, Adão e Eva e a Virgem Maria, tá? Aí, o que é ciência infusa? Olha só, quando você nasce, teu pai te diz, aquilo é um gato, aquilo é um cachorro, aquilo é um leão. O Adão não foi assim. Adão, dotado de ciência infusa e como profeta, ele dá nome às coisas. Adão não é um recém-nascido indefeso, ele vem como homem e ele sabe fazer as coisas. Ele sabe como plantar, como fazer fogo, entendeu? E ele tem uma capacidade de entender as verdades espirituais muito maior que a nossa. Vide a Virgem Maria, que é a primeira pessoa a fazer um milagre em nome de Jesus, em João, tá? Por quê? Porque ela tem essa ciência infusa. E não confunda a ciência infusa com aquele evento que ocorreu em Lucas, que ela perde Jesus lá no templo, tá? Não faça essa confusão mental. Quem quiser, volte lá no meu vídeo sobre. Eu falo sobre isso. E aí, né? Eu acho que eu. Peraí, deixa eu botar isso aqui na ordem. Né? Então, o que acontece? Na opinião dele, buscar o saber se torna pecado. Né? E obedecer sem questionar é uma virtude, e pensar por conta própria é rebeldia. Né? Então, a serpente, né, é que propõe esse pensamento próprio. Só que, cara, a serpente ela não põe o pensamento próprio. Ela quer, como ela é o diabo, apesar de o texto, como ela coloca aqui, não é o diabo ali na hora, né, a concepção da serpente diabo é católica, vem surgir depois, é falsear a realidade, é falsear a verdade. Por isso que Jesus fala que ele é o pai da mentira. Entendeu? Aí ela questionou comigo, não, mas a serpente disse que os olhos deles iam se abrir. E se abriram. Sim, mas não porque Eva queria. Não para a compreensão que Eva queria. E sim porque eles estavam nus. Então o cara fala para ti, olha, eu vou te vender uma geladeira. Né? Beleza. Você compra a geladeira. Chega na tua casa um fogão, você vai aceitar aquilo? Não, mas é um eletrodoméstico. Tá? Dane-se. Entenda isso. O diabo diz: seus olhos vão se abrir. Beleza, mas era aquela abertura de visão que Eva queria? Questiona-se isso. Então, o que acontece? O primeiro erro da humanidade, segundo o pensamento, né, continuando, foi a busca da consciência, que é a capacidade de perceber e interpretar a realidade, tanto externa quanto interna, e de ter conhecimento de si e de suas ações. Não foi isso que aconteceu. Gente, se o pecado, o primeiro erro da humanidade, foi essa busca de nos conhecer, da nossa consciência, tá? De perceber e interpretar a realidade, por que Adão deu nome aos bichos? Se ele não sabia o que era a realidade, se ele não conseguia reconhecer um leão e ver isto aqui é um leão.
O leão come carne. Apesar de ter gente hoje em dia querendo dizer que o leão come sopa, né, de legumes. Não, o leão come carne. A vaca come capim. Então, ele tinha conhecimento da realidade que o cercava. Porque em nenhum momento o Gênesis diz Adão sentou no fogo. Ou bebeu veneno. Ele tinha pleno conhecimento de tudo que estava ali em volta. Bota você na floresta amazônica. Aí você vê uma plantinha. Olha que plantinha bonitinha para comer. Aí você come, morre envenenado. Esse pensamento Adão não tinha. Ele sabia o que era planta, o que era venenoso, o que não era. Entende disso. E ele tinha conhecimento de si próprio. Porque ele é o vereva, ele fala, é carne da minha carne. Né? E aí continua. Obedecer é melhor que compreender. Isso repete várias vezes. Regras devem ser seguidas, mesmo que não façam sentido. Né? E Deus pune quem pensa por conta própria. Gente do céu. Vou falar o que sobre isso? Né? E aí continua. Aí nasce o medo da ciência e o medo da filosofia. Aí eu vejo assim, olha, vamos lá. Pega a Igreja Católica e veja na Idade Média quem era promotora da ciência. E, por um acaso, o padre estuda filosofia. 4 anos de filosofia e teologia. Entendeu? Então, uma religião que incentivou a ciência e a filosofia, tá? E tem um santo, que é São Tomás de Aquino, que ele tem fé na razão, é que aquela coisa, você tem uma visão protestantizada do Antigo Testamento. Entendeu? Que realmente, se você ler, se essa visão católica de como o católico vê Jesus, como o católico vê o Antigo Testamento pela ótica de Cristo, realmente, eu já cansei de falar aqui, o Deus do Antigo Testamento é o mais psicopata de todos os deuses de qualquer mitologia. Acabou. Você pode pegar qualquer mitologia. Não tem coisa pior, tá, que esse Deus faça. Né? Aí, continua. Né? Porque é aquela coisa, se ignora a ciência infusa. Então, começa a dizer que Adão e Eva não tinham noção de certo e errado. Olha o problema muito sério aqui, é o que eu falei. Se eles não tinham noção de certo e errado, eles não tinham noção de porcaria nenhuma. Podia comer tanto veneno quanto um morango, que estava tudo show de bola. Isso não é o que acontece. Né? Não tinham critérios morais ou consciência plena, né? E aí eles foram punidos por uma escolha que só foi compreendida depois de feita. Peraí, olha só. A Bíblia, isso eu botei no meu vídeo passado, falando sobre isso, ela define o conhecer e o saber. Tá? E aqui é importantíssimo que essa distinção na Bíblia. Muita gente sabe quem é Jesus. Muita gente sabe quem é Jesus, mas não o conhece. Eu, por exemplo, eu sei o que é a Lua, mas eu não conheço a Lua, eu nunca estive lá. Então Adão sabia o que era o bem e o mal. Ele não o conhecia. Ele não tinha sentido na pele a mentira. Entendeu? O que é saber e conhecer? Tá? Você que é ateu, você sabe quem é Jesus. Você tem uma noção de quem é Jesus. É o cara barbudo lá da Galileia, falou um monte de coisa,
Para você pode ser um doidão, beleza. Mas você não tem o conhecimento, não o conhece. Porque conhecer é ter intimidade com. É que nem eu falo. As pessoas que me conhecem aqui pela, pelo vídeo, elas sabem que eu sou, mas não me conhecem. Não estou no meu dia a dia. Entendeu? Não conversam comigo diariamente, não sabem todo o meu pensamento. Entende isso? Então, fica aí, né? Então ela coloca que pela falta de conhecimento de Adão e Eva, né, da compreensão, não tinha livre-arbítrio. Não tinha livre-arbítrio, eles não tinham conhecimento pleno das coisas, coitado, eram os pobres coitados, marginalizado. Então isso é uma armadilha. Tá, beleza. Vou falar o quê? Né? É, né? E aí vem uma questão de ética. Né? O que acontece talvez do impacto da ação. Não importa se os efeitos causaram bem ou mal. Tá? O que importa é o que foi permitido ou proibido por Deus. Então, eu fico assim, né? Meu pai, quando ele passava em área escolar, tá? Ele sempre reduzia a velocidade do carro. Podia não ter placa, nada. Ele via que era um colégio que tinha ali, ele reduzia. Especialmente quando era hora de saída e entrada das crianças. Tá? Depois começaram a botar placas, né? De aviso, área escolar, reduz a velocidade. Mas antes disso, meu pai já fazia. Tá? Por quê? Porque a ética, isso eu aprendi com meu pai, ela não depende de uma lei. Entendeu? A ética é você ver a coisa, ter empatia. Meu pai pensava assim, por que ele reduziu a velocidade? Porque meu pai ele partia de um pensamento muito simples. Eu tenho filhos. Então, eu não quero que um débil mental passe aqui a 120 por hora no horário que a criança está saindo. Isso é questão de bom senso. Mas as pessoas estão tão sem ética que tem que colocar lá velocidade reduzida no horário escolar. Isso aqui é um detalhe técnico. Entendeu? Aí bota. O que é julgado é o que é permitido e proibido por Deus. Ora, meu Deus do céu. Mas tem que se ter uma lei, tem que se ter um parâmetro do que cara, um Deus que permite tudo, ele é tirano e um Deus que pode tudo é um Deus pior ainda. A coisa que eu mais gosto de Deus é que ele é onipotente, mas tem limites. Tem coisas que Deus não pode fazer, graças a Deus. Deus não pode deixar de amar, Deus não pode mentir. São coisas que Deus não pode fazer. É um Deus regrado, um Deus racional. Aí a pessoa continua. A moral não é, a moral ali não é constituída não, com base na empatia, na razão ou nas consequências. Ela é imposta, né? Né? E ponto final. Simplesmente, cara, mas tem questão olha só, devido ao processo legal, tá? Desculpa. Mas quando é uma questão legal, tá? Você, por exemplo, vamos botar ali, a moral tem que ser constituída na empatia, papapá. Por que tem lei, tá? Não matar? Não estou falando nem da lei bíblica, a gente tem aquela lei, homicídio é crime. Será que a gente tem que esperar
que o assassino tem a moral, empatia, razão, ele vai pensar nas consequências. Aí, não, já que ele teve isso tudo, não, realmente a gente tem que. Não, não faz sentido. Entendeu? Não faz sentido. Para mim, não faz sentido, desculpa. Se você tiver um argumento melhor, beleza, bota aí. Né? Então, né, tudo é imposto, né, pela autoridade. Então, a gente tem que obedecer imposto pela autoridade. É como se Deus fosse um juiz de vara criminal, um político. Cara, isso não tem nada a ver. Entendeu? Como eu falei num vídeo passado. Cara, vocês estão pensando, ou equiparando o ódio de Deus com o ódio humano. O amor do diabo que nem o amor de Deus, ou o amor humano. Cara, bota cada um no seu lugar. Deus é um ser divino, de natureza divina. Os anjos são seres angélicos, com natureza angélica. E os homens têm natureza humana. Né? É, então, a busca pela sabedoria é vista como ameaça no sistema de controle. Né? E aí, né, a ordem divina está sempre acima da razão. Olha, eu acredito tanto nisso que eu tenho um canal no Facebook, né, chamado Fé e Razão. Porque, na minha cabeça, assim como Santo Agostinho fala, a fé e a razão caminham juntas. Se a sua religião ela exclui a fé e a razão, aí é um problema seu. Tá? Aí, realmente, quando você tira a razão de dentro da fé, aí sim, aí surgem abusos que não podem ser questionados. Mas, como eu falei, graças a Deus a gente tem São Tomás de Aquino, né, que foi o santo que teve fé na razão. E aí, né, vem falar da questão da submissão feminina. Eva se torna símbolo da transgressão, porque ela que dialoga com a serpente em busca de conhecimento. Né? Isso aqui até me lembra até Bilu. Né? Busquem conhecimento, busquem conhecimento. Né? Então, ela que é a culpada da queda do homem. E Adão, o pobre coitado, vítima inocente, né, da malícia feminina. Né? O coitado Adão não é uma vítima da sociedade, compreendido, o pobre coitado, periférico, não sei. Né? O que eu sei, o meu catolicismo, é que tanto o homem quanto a mulher são culpados. Entendeu? Mas, se você não percebeu isso, beleza. Né? A mulher que pensa e busca conhecimento deve ser punida e temida. A mulher tem que ser sempre conduzida. Né? Pois quando ela lidera, ela desvia. Sim, eu não vou discutir isso no Antigo Testamento. Mas dentro da realidade católica, tá? Apesar de ser uma hierarquia, o qual o Papa e os padres são homens, tem na história abadesas, mulheres que tiveram báculo de bispo. Lideranças católicas femininas, mas cada um no seu lugar, cada um no seu quadrado. Isso é muito bom, porque tem coisas que a mulher é melhor que o homem, e tem coisas que o homem é superior à mulher. Se, se você quer falsear essa realidade, desculpa, mas não é o que acontece. Tem coisas que os dois são iguais, não faz distinção. Né? E
aí, né, vem ela fala da culpa católica, né, que os católicos são sempre culpados e tal, então sempre de confissão. Né? Então, quanto mais a pessoa se sente culpada, mais fácil dela ser controlada. Bom, isso eu não posso negar, mas não é o que acontece dentro do catolicismo. Porque a culpa que o católico tem, tá? Ele, na confissão, ele se livra dela. Então, como é que você vai controlar uma pessoa que é perdoada dos pecados? E eu acredito na confissão. Onde há controle é onde diz que não há um sacerdote para perdoar os pecados. E aí, né, chega aqui, né, você não chega mais ao paraíso por mérito, e sim por submissão. Né? As obras não contribuem, né, com a salvação. Por isso é que tem gente que diz que a carta de Tiago era fogo de palha. Então, meu irmão e minha irmã, o problema não está no texto, o problema está na sua interpretação do texto protestante. Lutero não queria questionar a igreja. Ele queria fazer como o diabo. Como ele não pode mudar a realidade, ele queria falseá-la. Por isso é que ele pregava mentira. Ele mesmo fala isso. E aí, realmente, né, se você chegar nesse todo esse pensamento dela, né, o Deus do Éden não é um Deus de sabedoria, justiça ou amor, e sim de controle. Sim, exatamente isso. Se você for nessa linha de pensamento, é exatamente o que você vai chegar. Eu não discordo de você, não. Mas como eu sou católico e eu acredito que a graça nos aperfeiçoa, que ela nos santifica, está lá, que ela nos justifica, que nós podemos ser melhores, tá? Que esse mesmo Deus morre na cruz por nós, e eu sempre digo, a cruz é uma carta de amor assinada com sangue. Então eu não tenho essa visão de um Deus que ele é controlador, que o ateu tem. Ah, não, se você discordar de Deus, você vai para o inferno. Depende do que você discordar de Deus. Mas eu sempre acreditei como católico, tá? Que, cara, é a coisa mais natural do mundo você ter dúvida de fé. É sinal que você ainda tem fé. Tá bom? E aí, é, ela termina dizendo que, na verdade, o Éden era uma prisão bem decorada, que a liberdade a gente conseguiu quando a gente saiu do Éden, quando a gente começou a buscar o nosso, né, nossa consciência, a gente adquiriu a consciência quando a gente come a maçã. Eu discordo. Eu falei, Adão vem de ciência infusa. Infelizmente, eu nunca ouvi falar de ciência infusa. Né? A grande massa dos protestantes eles não sabem o que é isso. Falta de estudar, né, sobre Maria. Né? É, e ela termina dizendo, né, não é liberdade, verdade, não há liberdade verdadeira onde o saber é punido. Né? E a culpa do ser humano é por ser humano. Sim, beleza. Se você tem esse ponto de vista, eu concordo com ele em gênero, número e grau. Tá? Se você for desse ponto de vista humano, não, não vou tirar uma vírgula do que você falou. O problema é que você está querendo fazer o cálculo da velocidade de um carro sem usar matemática. Você quer pegar a Bíblia, vamos tirar a mística, vamos tirar a ótica de para que a Bíblia foi feita. Que eu sempre falo, a Bíblia foi feita por católicos e para católicos. Essa frase não é minha, é do padre Paulo Ricardo. Se você sai dessa ótica, dá essa baboseira aí que não tem mais tamanho. Vai saber que é uma Santa Teresa d'Ávila dentro da igreja? Vai saber que é uma Santa Joana d'Arc dentro da igreja? A própria Virgem Maria,
para dizer, e tal, não, a mulher, não, cada um tem o seu quadrado, entendeu? O problema é que a gente está numa geração que quer dar sopinha de legume para leão e acha que isso é lindo e maravilhoso. E não é. Então, né, meu irmão e minha irmã, eu espero que vocês deixem seus comentários, tá? Compartilhem nas redes sociais o que vocês acham disso. Contribuem com o nosso Pix, né, que ajuda o canal não está monetizado, né? Quem puder ajudar no Apoia-se, a gente também agradece. A gente está mandando um livro aí para quem, né, quer fazer alguma, né, que é o que a gente oferece aqui no canal, para quem ajuda no Apoia-se. E deixem seus comentários, né, que eu leio, né, eu tento responder a todos, né, tal. E peço compreensão quando a pessoa está falando, Cláudio, você não faz live. Por exemplo, esse vídeo aqui, se eu fizesse live, então a gente interrompendo, o texto era enorme, deu meia hora, né, de vídeo, ia ficar muito grande. Então eu prefiro fazer assim, que aí vocês vão escutando aos poucos e vão dando as suas singelas opiniões. Tá? O que vocês acham disso? Desse pensamento aqui? Né? Se realmente o problema do Éden foi questionar a ordem vigente. Né? Que não havia livre-arbítrio ali, não tinha escolha. O homem era ambiental, um pobre coitado, não sabia o que estava fazendo. Entendeu? Então, né, alguém vai ficar, então, deixa eu só explicar a ciência infusa de novo. Ela é um conhecimento, uma compreensão que é recebido sem ter estudo ou aprendizado formal. Como o pessoal falava, como é que Jesus tem tanto conhecimento? Porque ele já vinha de ciência infusa. É um dom divino, tá? Que a pessoa tem uma compreensão imediata de algo. Maria, quando viu Jesus, pediu para ele fazer o milagre do vinho. Não precisou ninguém dizer para ela. Como Jesus teve que falar com os apóstolos, você tem que fazer milagre agora no meu nome. Por isso é que Maria, ela está de pé diante da cruz, tá? Porque ela entende verdades espirituais do plano de Deus que a gente não entende. Ela tem uma intuição, tá? Tanto é que eu acredito plenamente que Jesus não apareceu a Nossa Senhora porque no coração dela ele já estava ressuscitado. Que a cruz não ia ser a palavra final. Que a morte não é que dá a palavra final. Porque Jesus Cristo falou, aquele que crê em mim não morrerá. Ora, se aquele que é a vida diz que aquele que crê em mim não morrerá, então ele não poderia a sepultura ser a palavra final. Por isso que ela está em pé. Aquilo que os apóstolos tiveram que ver o ressuscitado, ela já sabia no coração dela. Entendeu? Então, é a mesma coisa Adão. Adão, ninguém disse para ele, olha, isso aqui é um gato, isso aqui é um cachorro, isso aqui não. Ele sabia o que era. Isso aqui é uma planta venenosa, isso aqui é uma planta que pode comer. Entendeu? E o próprio Deus fala, você não comerás daquilo ali que você vai morrer. Mas ele não morreu na hora, mas ele morrerá. Mas a serpente disse que eles iam abrir os olhos. Olha que os olhos deles se abriram, sim, mas não era para aquela realidade que Eva queria que os olhos dela se abrissem. Né? Então, é que nem o cara, vou te dar um eletrodoméstico. Aí você está esperando uma geladeira e vê um fogão. O cara te deu um eletrodoméstico, mas não era aquele que você queria. Então, pensa nisso tudo, meu irmão e minha irmã. Paz e bem para todo mundo. E até a próxima. Amém.